Olá, me chamo Samara Lima, sou estudante de bacharelado em zootecnia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFRPE, na Unidade Acadêmica de Serra Talhada, UAST. Atualmente estou cursando o sexto período de zootecnia e irei apresentar um pouco sobre a espécie de capim Digitaria arianta, que é mais conhecida popularmente como capim-pangola, pela disciplina de Plantas Forrageiras e Pastagens 2, ministrada pelo docente Vicente Imbróis Teixeira. Bom, além de ser conhecida popularmente como capim-pangola, essa espécie ela também possui uma diversidade de nomes. Ela também é conhecida como capim-angola, capim-canjica, pangola gigante, pangolinha, que é mais conhecida no Brasil, pasto-pangola, grama comum, grama digitada, erva-dedo lanoso e erva de smuts. Falando um pouco sobre a origem e distribuição geográfica, o capim-pangola ele é originário da África tropical e subtropical, incluindo países como Sudão, Uganda, Quênia e Tanzânia. Ele pertence à família Poaceae das gramíneas e é uma espécie muito utilizada na agricultura. Além disso, ele é nativo da região africana dos países Angola, Botsuana, Moçambique, Namíbia, África do Sul, Zimbábue e Suazilândia. Ele é naturalizado no Pacífico, no Havaí, na região da América do Sul, nos países Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica e Paraguai, e ele é cultivado na região da Australásia, na Austrália, na região africana, na África do Sul, na América do Norte, nos Estados Unidos, na América Central, na Costa Rica e na América do Sul, na Colômbia, Equador, Panamá e Venezuela. Falando um pouco das aplicações do capim-pangola, ele pode ser utilizado como forragem e ele também é muito utilizado em ambientes. Como forragem, ela é uma espécie de pastagem permanente que pode ser utilizado tanto para a pastagem quanto feno ou silagem, e ele é muito adequado para o corte e para o transporte. Nos ambientes, os tipos estoloníferos, eles fornecem uma boa cobertura do solo para a conservação do solo e também para a restauração de terras que são altamente perturbadas. Em relação aos aspectos botânicos e morfológicos, o capim-pangola é uma gramínea perene de ciclo vegetativo curto e que forma touceiras densas. Ele é estolonífero, com internódios glabros ou peludos, ou tufos rizomatosos com rizomas nodosos e não ramificados. As bainhas das folhas basais, elas são principalmente sedosas e peludas, e em relação à sua inflorescência, elas são do tipo panícula, ou seja, elas são formadas por várias espigas ramificadas que vão se distribuindo ao longo do caule. Em relação às suas raízes, elas são superficiais, com pouca penetração no solo, e isso o torna bastante adaptado a solos rasos e com baixa fertilidade. Mas é importante lembrar que o manejo e a adubação realizados de forma adequada, eles são fundamentais para garantir a produtividade e a qualidade nutritiva do capim-pangola. Em relação às espiguetas, elas são emparelhadas e elas têm de 2 a 4 milímetros de comprimento. A gluma inferior, ela tem uma escama membranosa de 0,5 milímetros de comprimento, enquanto que a gluma superior, ela tem 1/2 a 2/3 do comprimento da espigueta. A gluma superior e lema inferior púrpura e é prateada e é coberta por pelos de 1 milímetro de comprimento. E em relação aos nervos do lema inferior, eles são lisos. Em relação aos aspectos ecológicos, especificamente falando sobre os requisitos do solo, a Digitaria arianta ela é amplamente encontrada em solos leves e bem drenados. Em relação aos tipos de semeadura tufada e estolonífera, elas são usadas principalmente em solos arenosos no seu cultivo. O capim-pangola
pode-se dizer que ele tem uma tolerância de salinidade à alcalinidade baixa a moderada e tolerância moderada de alumínio. É importante ressaltar que a espécie ela pode sobreviver em solos de fertilidade relativamente baixa, mas responde fortemente à melhoria da fertilidade. Em relação à umidade, a Digitaria eriantha ela é encontrada em áreas com precipitação média que variam de 300 a 1.300 milímetros. Em relação à temperatura, a temperatura média anual ela varia de 16 a 24 graus Celsius, com verões quentes e invernos frios, geralmente com geadas, e ocorrem na maior parte desta distribuição. Em relação à luz, geralmente o capim-pangola ele é considerado como tendo uma baixa tolerância à sombra, embora alguns tipos pareçam ser mais tolerantes à sombra do que outros. Em relação ao seu desenvolvimento reprodutivo, nos subtrópicos, a pangola ela floresce durante grande parte da estação de crescimento, com pico no meio do verão, enquanto que outros genótipos eles florescem no final da primavera e novamente no outono. Sobre o desfolhamento, todos os genótipos da Digitaria eriantha, eles são tolerantes ao pastejo pesado. O pastejo regular, ele é muito importante e é necessário para manter a qualidade e minimizar a incidência de doenças. E, por fim, falando um pouco sobre o fogo, a espécie da Digitaria eriantha, ela é tolerante ao fogo. Em relação a ervas daninhas, ela geralmente não é considerada uma erva daninha séria. O tipo estolonífero, ele é estéril e só pode se espalhar vegetativamente. Embora as variedades de semeadura elas possam persistir em solo infértil, elas são muito saborosas para herbívoros que se alimentam da grama. Isso se encaixa nos aspectos zootécnicos que irei falar a seguinte. Sobre os aspectos zootécnicos, ela é uma excelente alternativa na produção animal, é uma espécie excelente para a produção de carne e leite. Em relação à sua palatabilidade e aceitabilidade pelos animais, a maioria dos genótipos eles são considerados muito saborosos, principalmente quando jovens, e eles são uma das espécies de capins mais preferidas pelos animais. Em relação ao seu valor nutritivo, é uma das gramíneas tropicais de maior qualidade e é bem usada pelos agricultores. Em relação às principais cultivares, temos uma diversidade da espécie capim-pangola. Temos a mealane, que é uma grama estolonífera que pode chegar a 1,2 metros de altura, possui nódulos de estolão muito peludos. Suas folhas, elas possuem 225 milímetros de comprimento e possuem cerca de 8 milímetros de largura, e elas são lisas em ambos os lados. E sobre as suas espiguetas, elas têm cerca de 6 milímetros de comprimento. Outra cultivar é a Mejorata INTA, que ela foi desenvolvida pelo Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária, a INTA. Ela foi lançada na Argentina e é uma variedade que é tolerante ao frio. E ela foi utilizada na província de São Luís, Argentina, com bases na resistência ao semiárido e melhoramento genético. Marde é outra cultivar, lançado na Malásia. Sua folhagem ela chega até 70 centímetros e os seus caules eles são floridos, chegando até 1,3 metros de altura. Suas lâminas foliares, elas têm cerca de 20 centímetros de comprimento e 1 centímetro de largura. Essa espécie ela foi selecionada para desempenho superior nos trópicos úmidos. Premier é outra cultivar, que ela é perene tufada, com folhagem normalmente de 30 a 50 centímetros e os seus colmos eles possuem 130 centímetros. As folhas do colmo elas podem chegar até 30 centímetros de comprimento e 11 milímetros de largura. As folhas basais, elas têm até 45 centímetros de comprimento e 7 milímetros de largura. Por fim, temos o Taiwan, que foi introduzido pelo Instituto de Pesquisa Agrícola de Taiwan, e o Tip Top, que foi lançado na África do Sul em 1995,
Seus colmos têm até 2 metros. Ele sobrevive com uma precipitação anual maior que 500 milímetros e tolera invernos muito frios. Ele cresce bem em solos rasos e pedregosos. E esse foi o meu trabalho. Obrigada.